Para a felicidade de poucos e a tristeza de muitos. Hoje eu vou falar de quem inventou ou criou o telefone. Então, existem 3 pessoas que inventaram o telefone, só que 2 delas demoraram um pouquinho para publicar as suas patentes, e a outra foi mais ligeira. Oficialmente, a invenção do telefone é atribuída ao cientista escocês Alexander Graham Bell. Ele patenteou o telefone em março de 1876. Sua criação revolucionaria a comunicação em todo o mundo. Seu telefone funcionava assim: tinha um cilindro onde a pessoa aproximava perto da orelha ou do ouvido, que era onde ela ia ouvir a outra pessoa falando, e essa pessoa deveria segurar meio que tipo um microfone, onde era só a pessoa falar alguma coisa e já captava a voz dela, que a pessoa do outro lado da linha já conseguia ouvir. Esse telefone era tipo um telefone fixo que a gente tem hoje, só que um pouquinho diferente, só que o mecanismo era o mesmo, né, que seria assim, ou seja, tinha um lugar para ouvir e um lugar para falar. Outro criador também apontado como responsável pela criação do telefone é do italiano Antonio Melzi, e ele foi reconhecido recentemente como a pessoa que fez o telefone, e isso em 1860. O telefone do Melzi funcionava por impulsos elétricos. Como assim, você deve estar se perguntando? Então, o Melzi era médico e inventor, e ele trabalhava com choques e raios elétricos algumas vezes em seus pacientes, em pequenas frequências, ou seja, bem fraquinho. Com isso, depois de um tempo, ele tinha colocado um eletrodo ligado a um fio de cobre na boca de um paciente, e quando foi ligar o aparelho em outra sala, ele escutou o gemido do seu paciente. Com isso, ele chegou à conclusão de que a voz poderia ser propagada por impulsos elétricos. Com isso, ele criou um telefone que funcionava por meio de impulsos elétricos, ou seja, uma pessoa falava e a outra escutava por causa dos raios ou choques elétricos presentes nos fios de cobre usado. Mas o Melzi não estava em uma condição financeira boa na época da sua invenção do telefone, e ele não tinha o dinheiro necessário para patentear a sua ideia, que na época era uma quantia de $250. Com isso, o Alexander Graham conseguiu patentear seu telefone antes que o Melzi, levando todos os créditos. Mas o Melzi entrou várias vezes na justiça para tentar ver se ele conseguia colocar o título de inventor do telefone para ele, mas ele não conseguiu. E quando ele estava quase conseguindo ganhar sua ação contra o Alexander, o Melzi acabou falecendo. E com isso, o Alexander levou todo o crédito e todo o dinheiro pela invenção do telefone. E também a outro inventor que disputa o título de patente do telefone, o engenheiro e eletricista Elista Grau. Seu telefone funcionava assim: tinha meio que uma caixa que a pessoa falava, e mais distante tinha outra pessoa com um cilindro no ouvido. Esse projeto era parecido com o telefone do Alexander. Então a pessoa falava na caixa, sua voz era transmitida por fios por uma resistência variável, levando a sua voz na mesma intensidade que tinha saído da caixa. Com isso, a outra pessoa ouvia um pouco melhor a voz da pessoa que falou. Só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Melzi. O Gray demorou um pouquinho para patentear sua ideia, e o Alexander foi mais rápido e patenteou primeiro, levando os créditos. Então, teoricamente, foi o Alexander que inventou o telefone, mas seu verdadeiro inventor foi o Melzi. E agora eu vou falar um pouquinho da história do telefone. Então, o Alexander Graham Bell era um fonoaudiólogo que estava pesquisando e buscando maneiras de aperfeiçoar seus estudos com surdos. Ele estava buscando um meio de transmitir palavras por ondas elétricas aos seus pacientes, e foi assim que ele iniciou os projetos e estudos que levaram à construção do telefone. No começo do mês de junho de 1875, Bell e seu assistente Thomas Watson fizeram muitas experimentações com dispositivos sonoros e elétricos. A ideia deles era recolher as vibrações dos sons e transformá-las em vibrações elétricas. Logo, foi criado o primeiro telefone, um aparelho simples feito de madeira chamado telefone de forca. Esse telefone era meio que parecido com o que eu tinha falado lá do Graham Bell, que ele tinha feito, né? E esse novo telefone do Graham Bell, o telefone de forca, a pessoa não precisava segurar o microfone para falar, ele já estava grudado no aparelho. E também, esse telefone de forca tinha meio que uma rodinha com números, para que a pessoa pudesse ligar uma para outra, né? É tipo quando a gente coloca o número de uma pessoa em um telefone fixo ou no celular, era meio que parecido. Em 7 de março de 1876, Graham Bell patenteava sua invenção, e em 10 de março de 1876, ou seja, 3 dias depois, que a primeira transmissão completa de um telefone para o outro foi realizada, e por isso, todo dia 10 de março é celebrado o dia do telefone. Segundo alguns relatos, a primeira frase transmitida por um telefone foi dita por Graham Bell a Thomas Watson, seu assistente, que escutou o seguinte: "Senhor Thomas, venha cá, preciso falar com você." Sim, o Graham Bell só falou isso para o Thomas Watson, mas isso já foi muito importante.
E só para falar uma coisa, o reconhecimento do Antonio Melzi, que tinha inventado o telefone antes do Graham Bell, em 1860, só foi acontecer nos anos 2000, em um congresso nos Estados Unidos. E com isso, o Antonio Melzi ficou conhecido oficialmente como o inventor do telefone. Agora eu vou falar um pouquinho da evolução do telefone. Então, se for ver, até que é meio que engraçado, né? Pois na época da invenção do telefone, as pessoas só queriam falar uma com a outra, em um local distante. Dependendo, podia ser até de outra cidade, estado ou país. E hoje em dia, também utilizamos o telefone, ou mais recentemente o celular, para falar com as pessoas. Mas hoje, já temos mais funções, principalmente no celular, que só não serve como telefone, mas conseguimos mandar mensagens, ver vídeos, ver fotos, gravar vídeos, e agora também podemos ligar e ver a pessoa na nossa frente, ao vivo. E sim, eu estou falando das chamadas de vídeo pelo celular. E isso estava muito distante na época da criação do telefone, e também até algumas décadas atrás. E se for ver assim, a mesma coisa da gente, né? Agora, temos nossas poderosas tecnologias, mas daqui uns 20, 30 anos, essas nossas poderosas tecnologias serão muito ruins, ou bem fracas, ou nem serão mais utilizadas. E também, só para falar mais algumas coisas, alguns nomes se destacam na evolução do telefone, como o do religioso brasileiro, o Roberto Landel de Moreira, que em 1890 inventou um sistema de comunicação sem fio, feito através de ondas de rádio. Era tipo aqueles telefones fixos sem fio, e o seu telefone funcionava assim. Tinha um local onde a pessoa falava, um bocal, e no próprio telefone já havia um alto-falante embutido, que já saía a voz da outra pessoa. Mas teve um pequeno probleminha: o Roberto não conseguiu apoio e investimentos necessários para criar sua patente, ou seu projeto, e ele teve que cancelar seu projeto. Fazer o que, né? E por último, no século XX, a criação que revolucionaria ainda mais o sistema de telefonia foi o do celular, criado pelo engenheiro estadunidense Martin Cooper na década de 1970. Então agora eu vou falar da chegada do telefone no Brasil. No Brasil, o telefone chegou pouco depois de ser anunciado ao mundo, e isso em junho de 1876. Em uma exposição lá na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. E só para acrescentar uma coisa, em 9 de outubro de 1876, ocorreu a primeira conversa por telefone entre duas cidades diferentes, entre a cidade de Boston, que é a capital do estado de Massachusetts, e da cidade de Cambridge, que ficava no condado de Middlesex, também em Massachusetts, nos Estados Unidos. Essas duas cidades ficam a uma distância de quase 5 km uma da outra. Para ser mais certo, seria de mais ou menos 4,82 km de distância, ou 4.828,3 metros de distância. Então, em 1877, o Dom Pedro II foi o primeiro brasileiro a falar em um telefone. Na verdade, ele estava lá em Boston quando encontrou com o Graham Bell, o cara que teoricamente inventou o telefone, né? E o Graham Bell mostrou o seu telefone para o Dom Pedro II, e os dois foram conversar um com o outro. Aí o Dom Pedro II falou o seguinte para o Graham Bell: ladrão! Tô zoando, não falou isso aí não. Mas o que o Dom Pedro falou de verdade foi uma fala de William Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. E depois disso, o Graham Bell respondeu ao Dom Pedro II, e o Dom Pedro II disse: meu Deus, isso fala! E com isso, o Dom Pedro II encomendou 100 telefones para o Brasil. Em 1878, aconteceu a primeira exibição pública do telefone feita em São Paulo, aqui no Brasilzão. Assim, não demorou muito para que essa transformação nas comunicações ganhasse ainda mais espaço no país. E por fim, os primeiros celulares no Brasil só chegaram em 1990. E só para falar uma coisinha rapidão, eu não vou falar muito dos celulares nesse vídeo, pois o telefone e os celulares são meio que parecidos, mas são bem diferentes. O celular é tipo uma evolução do telefone. Claro, o celular tem muitas mais funções em comparação ao telefone. E também, só para falar outra coisa, o celular começou a ser feito na década de 1970 e parecia um tijolo gigante, mas pelo menos não precisava de fio e dava para levar o celular em qualquer lugar. Depois de um tempo, os celulares começaram a diminuir e o seu preço também começou a cair, pois o valor do celular do Martin Cooper era muito caro e só poucas pessoas tiveram celulares. Tipo, custava uns 15, 20 mil reais, assim, dando exemplo do celular, né? Era caro pra caramba, né? Ou dependendo mais ainda, né? Depois de um tempo, os celulares começaram a ter teclas menores,
os primeiros celulares tinham teclas, mas eram bem grandes. E também começaram a ter um pequeno visor, para que a pessoa pudesse ver para quem está ligando, ou ver alguma outra coisa. Depois de um tempo, surgiu os celulares sem teclas, mas esses celulares vieram com outra tecnologia, onde você só precisa tocar na tela para que o celular correspondesse aonde você clicou. E também, com essa nova tecnologia, as funções dos celulares aumentaram pra caramba. E hoje temos vários modelos de celular e de várias empresas diferentes. Alguns são mais caros e outros são mais baratos, mas tem vários. Então, esse foi o vídeo /podcast de hoje. Então, muito obrigado por todo mundo que me ouviu aí. Então, valeu aí e falou!